Olá, seja bem-vindo ao Mentes Únicas, um quadro aqui no YouTube onde eu vou trazer para vocês explicações sobre os principais transtornos do neurodesenvolvimento para entender um pouquinho como que funciona a mente da pessoa, quais são os critérios de diagnóstico e como fazer intervenções. São dicas curtas e práticas para que você comece a fazer intervenções de qualidade com o seu filho, com aquela criança que você é cuidador, com o seu aluno. São dicas para ajudar você no dia a dia. E no nosso primeiro vídeo nós vamos falar sobre autismo, sim, o transtorno do espectro autista, que aí a gente tem uma taxa de nascimentos em torno de 1 a cada 33 nascidos, segundo a CDC lá nos Estados Unidos, num dado divulgado em 2025. É muita criança. E o que isso significa mais ou menos no dia a dia? Significa que numa sala de aula mais ou menos ali com 30 alunos, com 25 alunos, a gente tem grande chance de ter um autista pelo menos, certo? Dentre tantos outros transtornos que a gente vai encontrar aí no dia a dia escolar, certo? Significa que a chance da gente ter uma pessoa dentro do espectro autista na nossa família também vem aumentando. E por que isso acontece? Melhoras nos processos diagnósticos e melhora no acesso ao diagnóstico. Isso mesmo, a partir do momento que a gente compreende melhor um transtorno, a partir do momento que mais camadas da sociedade têm acesso a um diagnóstico de qualidade, significa que esse número, sim, ele vai aumentar. A gente não está tendo um boom, a gente não está tendo um super diagnóstico, mesmo que às vezes a gente tenha um ou outro que possa estar equivocado. Significa, na verdade, que a gente tem melhorado os processos e que a gente tem melhorado os acessos, certo? E o que isso traz pra gente? Uma possibilidade de criar intervenções muito mais adequadas, muito melhores para um número maior de crianças, potencializando e promovendo o seu desenvolvimento de uma maneira muito melhor, né? Trazendo para eles ali, então, uma chance muito maior de se desenvolver bem e se tornar uma pessoa ativa na sociedade. Pra gente começar, então, a gente primeiro vai olhar o quê? Pros critérios diagnósticos. Tem muita gente que acaba confundindo aí, fala assim, nossa, ele não olha nos olhos, ai, ele gosta de brincar sozinho, ai, ele é meio tímido. Isso não é critério diagnóstico, tá certo? Existe um documento que é um manual de doenças mentais, o DSM, que está na sua 5ª versão revisada, que traz ali quais são os critérios principais que a gente precisa observar numa pessoa para entender se ela está ou não dentro do espectro autista, certo? Mas não basta a pessoa apresentar só essas características. Essas características precisam também trazer o quê? Prejuízo para a vida desta pessoa, certo? Então, quando a gente olha algumas características, a gente precisa entender também se essas características trazem prejuízo, se elas impedem a aprendizagem, se elas impedem a socialização e assim por diante. Tá certo? E ele traz 2 grandes guarda-chuvas de critérios que a gente precisa observar. O primeiro grande guarda-chuva, ele vai falar sobre os déficits na interação social e na comunicação. E aí, dentro deste guarda-chuva, a gente pode ter várias coisas que a gente vai observando. Olhar nos olhos pode ser uma dessas características. Ou não, algumas pessoas do espectro autista conseguem, sim, se comunicar olhando nos olhos, mas a sua grande maioria vai apresentar grande dificuldade. Por quê? Porque apresenta uma interação social e uma questão sensorial muito alta e isso traz ali uma desorganização neurológica, certo? Então, dentro da interação social, tem também a dificuldade de se comunicar, de iniciar ou manter diálogos, certo? Tem a dificuldade em compreender, por exemplo, ali, figuras de linguagem, certo? Aquelas coisas que estão escritas entre linhas, né? Perceber o que a gente chama de teoria da mente, que é o quê? Supor o que o outro está pensando, supor como o outro está se sentindo, certo? E dentro aí do déficit de comunicação, a gente pode ter as pessoas que não falam, que têm uma fala seletiva, que têm uma dificuldade de organização de frase para expressar o que deseja dizer. Tem a pessoa que vai falar super bem, vai ter a pessoa que vai falar de maneira muito rebuscada, parecendo até um lorde, uma pessoa lá dos tempos antigos falando, usando palavras muito rebuscadas, certo? Então, dentro
deste primeiro critério, a gente tem várias nuances que precisam ser observadas, certo? Por isso que a gente chama de espectro. Por quê? Porque não é uma característica fechada, é um conjunto de coisas que a gente precisa observar para entender se traz esse déficit de interação social, de comunicação, e entender se essa característica observada traz ou não prejuízo para a vida desta pessoa, certo? O segundo grande guarda-chuva vai falar dos comportamentos repetitivos e estereotipados, certo? E também dos hiperfocos, o que a gente vai entender também mais ou menos ali como uma inflexibilidade cognitiva. E o que significa isso, né? Então vamos entender primeiro o que é essa inflexibilidade cognitiva, que ela não é um critério diagnóstico. Algumas pessoas vão apresentar isso sem estar dentro do espectro autista, tá bom? Mas as pessoas com autismo vão apresentar bastante isso, que é o quê? É uma dificuldade em lidar com frustração, é uma dificuldade em mudar a rotina, ter comportamentos que se assemelham até a um toque, como organizar a mesa sempre da mesma forma, utilizar sempre o mesmo utensílio para fazer as suas refeições, se sentar sempre no mesmo lugar, executar determinadas tarefas sempre da mesma forma, certo? Só que não chega a ser um toque. O toque, ele tem outros critérios ali diagnósticos, certo? Esta inflexibilidade, ela vai trazer muitos prejuízos, às vezes até em repetir tarefas quando aquilo já foi apresentado mais de uma vez, certo? Então, na escola, isso pode ser muito complicado, porque às vezes a criança já apresentou que ela sabe determinada habilidade e eu quero que ela apresente novamente aquela habilidade. E ela não vai querer. Por quê? Porque ela já te apresentou uma vez, não tem por que ela te apresentar novamente. Dentro da cabeça dessa pessoa, apresentar várias vezes a mesma habilidade, o domínio daquela habilidade não faz o menor sentido. E isso tem ali uma relação com a inflexibilidade cognitiva, certo? E quando a gente fala dos comportamentos estereotipados, a gente está falando ali muitas vezes de movimentos de autorregulação, certo? Então, alguns vão apresentar o balançar dos braços, o balançar do corpo, balançar pernas, precisar apertar objetos e assim por diante, certo? Às vezes morder o cantinho da boca, roer uma unha, batucar alguma coisa na mesa, coisas assim podem ser entendidas como comportamentos estereotipados. E os hiperfocos são aqueles assuntos que a pessoa apresenta um interesse enorme sobre aquilo, certo? A pessoa, ela vai querer falar muito sobre aquilo, ela vai entender muito sobre aquilo. Só que esses hiperfocos, eles podem ou não durar a vida inteira. Algumas pessoas vão trocando esses hiperfocos, certo? Eles podem até retornar a hiperfocos anteriores depois ganhar novos hiperfocos, ou eles podem ter um hiperfoco que vai perdurar pela vida toda, com muita ou pouca intensidade, certo? E ele pode ou não ampliar este hiperfoco, certo? Dependendo de como a gente trabalhar isso com essa pessoa e de como ela entender o funcionamento desse hiperfoco. Na escola ou no ensino de novas habilidades, utilizar esses hiperfocos pode ser um grande trunfo, certo? Porque vai fazer com que a pessoa crie interesse naquilo que eu tô querendo ensinar, certo? Então, pescar esses hiperfocos e tentar utilizar ali no dia a dia ajuda bastante para que você consiga fazer que ele crie interesse em aprender habilidades que talvez sem esse hiperfoco ele não mostraria interesse em aprender, certo? E a gente sabe que algumas coisas a gente precisa que eles aprendam, seja tanto ali nas AVDs, que são as habilidades de vida diária, quanto nas habilidades acadêmicas dentro da escola. Tá bom? E aí, pra gente finalizar aqui o nosso vídeo, eu vou trazer alguns termos e uma explicação bem rápida sobre isso, porque quando a gente lida com autismo ou até mesmo com TDAH, tem vários termos que a gente vai ouvindo e que a gente às vezes não entende, né, do que está sendo falado, e a gente fica meio perdido até a gente entender. O primeiro que eu quero falar para vocês é a tal da comorbidade. O que é a comorbidade? É aquele déficit ou aquela condição que vem associada ao autismo. Eu vou ter o autismo como um diagnóstico principal, certo? Porque ele é um transtorno global do neurodesenvolvimento, ou seja, ele é um transtorno que traz ali déficits e prejuízos de uma maneira generalizada para a vida desta pessoa e não apenas em uma habilidade, certo? Então, ele é um transtorno global. Então, ele vem como um diagnóstico principal. A comorbidade, vai ser os demais diagnósticos que vão flutuar em torno do autismo. Então, muitas vezes eu vou ter uma pessoa autista com TDAH. TDAH vai ser uma comorbidade do autismo, certo? Eu vou ter autismo
e transtorno sensorial, transtorno do sono, seletividade alimentar, são questões comórbidas, ok? Porque elas associam e somam em prejuízo a vida dessa pessoa. E aí, a gente tem um termo que vem sendo falado, que é a dupla excepcionalidade. E a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Porque as pessoas têm feito ali alguma confusão. A dupla excepcionalidade, ela não é, por exemplo, o autismo e o TDAH. Não. A dupla excepcionalidade, ela vem associada ao quê? Principalmente, né? Não principalmente, né? Mas para eu ter a dupla excepcionalidade, eu tenho que ter a superdotação, certo? Então, quando eu tenho superdotação, que eu vou entender como o núcleo dessa questão, dessa condição, e eu tenho uma outra condição de prejuízo associada, eu vou ter a dupla excepcionalidade, tá? Porque eu tenho algo que se sobressai e eu vou ter algo que vai trazer prejuízo. Então, se eu tenho superdotação e autismo, é dupla excepcionalidade. Se eu tenho superdotação e TDAH, eu tenho dupla excepcionalidade. Se eu tenho autismo e TDAH, eu não tenho dupla excepcionalidade. Eu tenho autismo com TDAH como uma condição comórbida, certo? Então, quando eu falo de dupla excepcionalidade, eu tô colocando ali no centro a superdotação e em torno dela questões e condições que trazem prejuízo, como TDAH, autismo, dislexia e assim por diante, tá certo? Esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu prometo trazer mais ali algumas condições, mais alguns termos pra gente entender nos próximos vídeos. E fica de olho, porque semana que vem sai o vídeo número 2 pra gente falar mais um pouquinho sobre autismo. Até lá!